Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Olá, Alcinaí, boa noite. Vamos chamando as nossas colegas para a gente estar conversando e estar trocando experiência. Boa noite. Sobre os traumas, o que eles nos causam, quais são as causas dos nossos traumas, por que eles nos afetam tanto. Boa noite, Aparecida. Vai convidando mais alguém que precisa de ouvir sobre os traumas, como que os traumas do passado nos afetam. Isso é que nós vamos estar falando hoje aqui na nossa conversa, e a gente vai estar aprendendo, né, nessa noite, nós umas com as outras. Boa noite, Cristiane, sejam todas bem-vindas. Vão convidando as suas colegas para estarem conosco, para ouvir falar sobre os traumas. O que são traumas? A gente vai estar falando nessa noite por que eles nos afetam tanto na nossa vida adulta. E será que os traumas eles acontecem somente na nossa infância? Ou a maioria deles ocorre na infância? Então nós vamos estar aprendendo como que a gente consegue resolver esses traumas. Boa noite a todos. Vamos chegando, convidando as amigas para estar ouvindo sobre como que os traumas podem afetar a nossa vida hoje. Como que um trauma de infância, como que a gente guarda, né, gente, tanto uma memória dentro de nós. Boa noite, Elisângela, Jussara, Ana. Muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. Se vocês quiserem vir para as suas amigas, para a gente estar falando sobre os traumas. E a gente vai estar aprendendo como que eles nos afetam, tanto na vida adulta. Agora, o que é que nos afetam? Os traumas que não são resolvidos. Oi, Meire, boa noite. Vai convidando as meninas. Seja bem-vinda. Então, a gente vai estar aprendendo por que os traumas nos afetam tanto. Será que todo mundo é afetado pelos traumas? Então, a gente vai ver que os acontecimentos na nossa vida, gente, ele é normal. Eu quero saber de vocês, vão comentando se vocês acham que tem algum trauma, acham que já passaram algum trauma na vida. E se sim, vai me enviando alguma pergunta para a gente estar conversando. Então, o que são os traumas? Os traumas, gente, são aqueles episódios da nossa vida que a gente não consegue resolver. São aqueles choques que acontecem na nossa vida e vem assim, inesperado. Ele não avisa quando vem. A maioria deles, dos traumas, né? Não avisa quando vem. Porque ele é um episódio que acontece quando a gente menos espera. Então, os traumas são aqueles acontecimentos não resolvidos na nossa vida. E a gente, quando não consegue resolver esses traumas, eles vão nos assombrando durante a vida. E é muito interessante a gente, vou depois no final aqui, boa noite, Edivânia, seja bem-vinda. Vai convidando as amigas para estar ouvindo sobre os traumas. Por que eles nos afetam tanto na nossa vida adulta? E a gente vai ver que a maioria dos nossos traumas, gente, é na infância. Mas não é só na infância. Na nossa vida adulta, né, acontece também os episódios. E o que esses episódios vai nos atrapalhando quando a gente não vai resolvendo eles? Então, um trauma é uma situação que a gente vivencia, mas que a gente não consegue resolver. A Edivânia está falando que tem muitos traumas na infância.
Justamente, Edivânia, vamos estar olhando para isso e eu vou no final aqui mostrar algumas dicas. Se você sente isso, se você se sente dessa forma, o que tem que fazer? Precisa de olhar mais para isso, porque às vezes a gente não tem muito costume, gente, de estar olhando para isso. E isso é que vai nos afetando. É como se a gente fosse jogando a sujeira para debaixo do tapete, tentando ver se isso melhora, mas a sujeira que a gente vai jogando para debaixo do tapete, ela não ajuda, ela só piora a situação. Depois, no final aqui, eu vou contar a história da moça que ela foi guardando o trauma, porque ela era madrasta, então ela foi guardando aquilo, ela achava que ela não era, não deveria mostrar o sentimento dela pela enteada. E aí ela foi guardando aquilo, e quando aquilo estourou dentro dela, já foi de uma forma assim bem agressiva. Então, gente, os traumas são aqueles episódios que nós sofremos tanto na nossa infância quanto na nossa vida adulta. Ele acontece tanto dentro das nossas casas, como também urbano, na cidade, como um assalto, como um sequestro, como um acidente de trânsito. São coisas que nos pegam de surpresa e isso é um trauma. O Dr. Rames diz assim: pequenos choques, pequenas doenças, grandes choques, grandes doenças. Então depende muito do choque e do momento que a gente se encontrava ali. Então essas situações, elas vão desencadeando na nossa vida no momento em que a gente menos espera, como já disse. Então, quando acontece aquele choque, vem então o nosso corpo, ele libera o hormônio chamado cortisol e também a adrenalina, que são dois hormônios do estresse. E esse hormônio, o choque vem e o nosso cérebro, então ele vai achando mecanismos de nos ajudar. Ou a gente enfrenta a situação, ou a gente foge da situação. Nós temos duas coisas a fazer naquele momento do trauma, naquele momento que está acontecendo o estresse. Ou a gente enfrenta a situação, quando a gente tem condição para isso, porque tem situação que não tem como. E então é por isso que o cérebro ensina a gente a fugir. A Edivânia está falando que ela tem traumas de um relacionamento onde a pessoa era alcoólatra e me agredia todas as vezes que chegava em casa. Fiquei com esse trauma terrível. Justamente, Edivânia, alguém de vocês também sente que tem algum trauma? Então precisa de olhar para isso. Você já olhou para isso? Já buscou ajuda? Porque quando essas memórias fica gravado aqui dentro da gente. Então, sempre que você passar por uma situação de uma pessoa que bebe, falar alto perto de você, ou fazer qualquer coisa que pareça com aquela situação que você viveu, aí é onde você realmente entra novamente em choque, porque aí é a mente e o cérebro naquele estresse, que é por isso que causa a angústia na gente, o medo, causa a ansiedade. Então, esses são episódios vividos na nossa vida. Então, o que acontece depois que acontece o choque? Por exemplo, um assalto, por exemplo, um acidente, por exemplo, uma pessoa que briga com a outra, nesse caso que a Edivânia tá citando, né? Um relacionamento onde o companheiro era alcoólatra. Então, toda vez que chegava em casa, agredia. Então, gente, isso vai ficando trauma na vida da gente, vai ficando marcado, são as memórias que vai ficando registrado. O Dr. Rames diz que nós somos como um celular. Tudo que acontece na nossa vida, bom ou ruim, fica gravado, que é no nosso inconsciente. Então, quando a gente não cuida disso, aí é onde viram os problemas. Então, o que acontece quando as pessoas, por exemplo, entram no estado de trauma, de choque? Elas sentem fadiga,
elas sentem ataque cardíaco, elas sentem a boca seca, é como se faltasse o ar para a gente respirar. Esses são os sintomas, né? Aquela tensão muscular aqui assim, ó. Tem pessoas que têm até náuseas, tem pessoas que têm perda de apetite, perda do sono. Então depende muito da estrutura emocional da pessoa. Por exemplo, quando os nossos traumas acontecem na nossa infância, aí é mais difícil, por quê? Porque toda criança, o cérebro dela é como uma folha branca, uma folha em branco. Então, quando vai acontecendo as coisas na nossa vida, na nossa infância, vai ficando registrado. Então, as pesquisas mostram que quanto mais cedo uma pessoa passa por um trauma, mais difícil essa pessoa vai vivendo na vida. Porque é como se ela carregasse essa... Entenderam? Minha internet parece que deu uma travadinha, mas já voltou. Tá tudo bem com vocês? A internet de vocês tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, o que acontece? A minha parece que deu uma travada, mas já voltou. Quando é uma criança, por exemplo, ela sofre um abuso na sua infância por uma pessoa que, em vez de cuidar dela, a pessoa abusa. Então, quando essa criança vai para a vida, ela fica registrada aquilo ali na sua memória. E aquilo ali não é tratado, não é cuidado. Então, uma menina que ela sofre um abuso, tá tudo bem aí, Mary? Aqui deu uma travadinha, mas já voltou. Quando uma criança sofre o abuso, ou ela sofre o estupro, digamos assim, por uma pessoa da família, um pai, um tio, uma pessoa que é muito próxima a ela, a mente dela realmente, gente, cérebro e mente entra naquele conflito. Então essa criança, ela vai para a vida adulta com aquela sensação de desproteção, aquela sensação de que ela não é protegida na vida, devido àquilo que aconteceu. E segundo os pesquisadores, dificilmente uma criança que sofre abuso na sua infância, ela, se não cuida disso, ela vai ter um relacionamento saudável lá na frente. Então ela vai desenvolver qualquer tipo de dificuldade com o parceiro. Então, se ela sofre um abuso na sua infância, ela vai para a vida adulta com isso. E o que acontece? Todos nós sofremos traumas na nossa vida, tanto na nossa infância quanto na nossa vida adulta. Mas o que faz a diferença na nossa vida? Quando acontece algo, quando eu tenho condição de sair daquela situação. Por exemplo, eu vivencio um assalto, eu vivencio um episódio de uma briga, alguma coisa desse tipo. Aí eu vivencio aquilo, eu consigo trabalhar aquilo e eu saio daquela situação. Então, algumas pesquisas dizem que 3, 4, 5 dias é um tempo razoável para a pessoa sair de uma situação, até mês. Mas quando passa de um mês, digamos assim, a pessoa com aquela insistência, aquela persistência, ouvindo aquele barulho o tempo todo, tem pessoas que sentem o cheiro. Então, quando isso acontece, que aí é a persistência daquilo que aconteceu, dos sintomas, aí, gente, a pessoa já pode considerar que isso é um trauma. Por exemplo, quando a gente perde uma pessoa querida, algo que aconteceu de muito grande na nossa vida e que a gente não consegue sair daquela situação. Então, se você tem um tempo assim razoável, mês, tem pessoas que anos, então você pode se considerar que você tem um trauma. E o que você vai fazer para você sair dessa situação? Dificilmente, quando a gente está vivendo um trauma, por exemplo, um abuso, alguém que bateu, alguém que violentou, alguém que disse palavras horríveis para outra pessoa, e que a pessoa não tem realmente uma estrutura emocional naquele momento para ela liberar aquilo,
aquilo fica guardado dentro dela e dificilmente ela vai sair daquela situação sozinha. Agora, tem pessoas que têm condição, tem pessoas que saem sim dessa situação sozinha, mas tem pessoas, gente, que elas não conseguem. Então, elas precisam de buscar ajuda para que dentro das psicoterapias, que tem vários tipos de psicoterapias, então o psicoterapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele vai então trabalhar aquele momento, ressignificando aquela cena e trazendo um novo olhar para aquilo ali. E aquilo ali ela vai informar para o cérebro e dando um novo olhar, e é possível sim a pessoa sair daquela situação. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui e eu quero que vocês comentem alguma coisa, se vocês já ouviram falar em ressignificar, que é você dar um novo olhar para uma situação que você já viveu, uma situação traumática, algo de horrível que aconteceu na sua vida, e que dentro do processo de terapia é possível sim você ressignificar a cena, dar um novo olhar para aquilo, e você informa aquilo ali para o seu cérebro, e o seu cérebro ele vai então compreendendo, você vai reeditando aquela história. E é possível sim o seu cérebro entender aquilo e você então sair daquela situação traumática, daquela situação dolorosa, daquela situação que te traz angústia, tristeza. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Então, o que uma pessoa que tem que vivenciou esse trauma, se ela não consegue se libertar daquilo, ela guarda aquilo. E principalmente as crianças. Então ela vivenciou os pais brigando, ela vivenciou um abuso, ela vivenciou, por exemplo, a mãe batendo no pai o tempo todo, ou o pai batendo na mãe. Por exemplo, esses dias eu atendi uma moça, ela é adulta hoje. Ela disse que ela nunca conseguiu se firmar em um relacionamento com um parceiro. Ela teve vários relacionamentos, hoje tá sozinha. E ela falou assim, todas as vezes que eu tava com meu parceiro, eu me lembrava do meu pai espancando a minha mãe. Então sempre eu lembrava ele entrando em casa, ele chegava bebendo, né, alcoolizado, e ele então batia na minha mãe. Então aquelas lembranças ficaram ali na memória daquela menina que foi para a vida adulta, que se casou, mas que não deu certo naquele relacionamento. Depois ela casou de novo, não deu certo naquele relacionamento. Depois ela teve uns outros tipos de relacionamento. Hoje ela optou para estar sozinha. E ela me disse, eu não entendo por que eu não consigo me firmar. E ela é uma pessoa boa, uma pessoa bacana. Então, assim, os traumas da infância, eles nos atormentam na nossa vida adulta quando a gente não consegue liberar. Aí você me pergunta, mas todo mundo é assim? Não. Tem pessoas que não carregam esses traumas com eles. Tem pessoas, criança mesmo, eles vivenciam a situação, mas depois eles conseguem sair, vivencia, deixa ir e segue a vida. Aquilo não causa um choque. O trauma acontece, gente, quando acontece o episódio e a pessoa entra em choque. E aí a pessoa não consegue digerir aquela situação. Então isso vira um trauma, sim. Aí eu coloquei aqui algumas dicas que, segundo a pesquisadora, ela diz que quando a gente apresenta esses sintomas, é bom a gente estar olhando e buscando dentro de nós, e se não, buscando ajuda, é sinal de que nós temos algum trauma e de que eles estão guardados, bem guardadinho lá nas nossas memórias, lá no nosso inconsciente, e que muitas vezes nem sabemos que temos. Como no caso dessa moça que eu falei,
que quando nós fomos trilhando, né, o trilho dela dentro da terapia, a gente foi observando e a gente foi vendo que um dos maiores traumas da vida dela era ela sempre viu o pai dela batendo na mãe. E ela não tinha noção de que a dificuldade dela hoje com os parceiros, a raiz disso era essa memória que ela guardava dentro dela. Então, eu trouxe algumas dicas aqui para que eu e você, a gente comece a observar, tipo assim, será que isso acontece comigo? Aí a pesquisadora diz assim, comece a observar, se você tem essa resistência, por exemplo, resistência à mudança. A resistência à mudança, segundo a pesquisadora Cristiane, ela diz que é um dos sintomas de algum trauma que eu vivenciei na minha infância. Ou seja, aquela pessoa que tem muita resistência à mudança. Porque ela diz que toda resistência à mudança, ela está sempre ligada ao processo de que a pessoa sente, ela ouviu durante a vida dela, tipo assim, a sua vida depende de mim, ou você não vai ser nada na vida. Então ela cresceu ouvindo aquela mãe, ou aquele pai, ou alguém que cuidava dela, falando coisas desse tipo. Então a pesquisadora diz que geralmente quando a pessoa tem dificuldade de mudança, a pessoa é muito resistente à mudança. Por exemplo, a vida impôs a ela algo e ela precisa de mudar, porque a vida, gente, ela flui. Ela é como uma roda gigante. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está ali e a vida vai girando. Então, às vezes a vida impõe pra gente uma mudança. E aí a pessoa resiste demais. A pessoa prefere sofrer ali, morre ali, mas ela não muda. Então a pesquisadora disse, gente, quando você estiver resistência à mudança, começa a prestar atenção que tipo de sentimento que você tem. Você ouvia pessoas falando para você tipo, o seu sucesso sempre vai depender de mim, ou o seu sucesso sempre vai depender do outro. Por exemplo, as mulheres que casam com aqueles homens que são meio psicopatas, que tem um psicopata, o leve, tem o acelerado, tem aquele bem doente mesmo, mas a psicopatia ela tem vários graus. Mas aí a pessoa casa com aquela pessoa, pode ser homem, o homem pode ter esse comportamento, mas a mulher também pode ter esse comportamento. Então a pessoa escuta o tempo todo assim, você não consegue nada na vida, você não consegue se sustentar na vida, eu sou o seu sustento. Aí aquela pessoa ela começa fala aquilo o tempo todo para outra, e se a outra não tiver uma resistência psicológica boa, ela realmente entra naquele estado de dependência e ela acredita piamente que a vida dela só vai para frente, só flui, eu só vivo se o outro estiver comigo. Então, a resistência à mudança é uma das primeiras coisas que a pesquisadora disse que é para a gente começar a perceber. Será que eu tenho resistência à mudança? Então, esse é um dos sinais. Outra coisa, aquela pessoa que tem muita necessidade de controle, de controlar. A Edivânia tá falando, eu ouço isso aí todos os dias. Então, Edivânia, você precisa realmente de uma ajuda. Porque para você trabalhar aqui dentro de você e não deixar essas palavras dessa pessoa entrar e ficar em você. Porque eu ouço. Agora eu não posso deixar essas palavras morar dentro de mim e aí isso vai me prejudicando. E aí eu vou contando isso. Dou conta. Então são palavras que a pessoa vai falando para você o tempo todo e a pessoa realmente tem que estar trabalhando isso para não deixar essas palavras entrar em você e ficar ali e te prejudicar. Porque quando você começa a trabalhar isso dentro de você, você entende, bom, isso aí é um problema dele, ele é uma pessoa doente. Eu não, eu sei que eu dou conta. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu dou conta de trabalhar, eu sou uma pessoa que eu consigo estudar, eu sou uma pessoa que eu dou conta de cuidar da minha casa, dos meus filhos, de mim.
Mas aquela pessoa, quando você vive com aquela pessoa doente, atormentada, aquela pessoa te atormenta a vida toda falando pra você, você não é capaz, e tudo que você faz aquela pessoa te põe defeito. Então você precisa de estar trabalhando aqui dentro de você para você não deixar essas palavras entrar em você e te prejudicar mais ainda. Entenderam? Então, essa é uma das dicas que a pesquisadora diz. Eu tenho resistência à mudança, então eu tenho que começar a prestar atenção. Eu tenho pouca ou eu tenho muita dificuldade? Começa a olhar isso. A outra coisa, aquela pessoa que tem necessidade de controlar tudo e a todos. Essa pessoa também, ela sofre muito de impotência e daquela sensação de desamparo. Aquela pessoa que precisa estar ali sempre controlando tudo e todos. Ela pensa que ela está fazendo aquilo para o bem do filho, do marido, da mulher, sei lá. Mas não é, é um problema que a pessoa tem, é uma dificuldade, com certeza que ela sofre de aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de desamparo. Algo aconteceu comigo lá no meu passado que eu me sinto dessa forma. Então eu quero ter todas as pessoas aqui sob o meu controle. Então esse é o segundo passo que a pesquisadora diz que é para a gente começar a prestar atenção. Será que eu quero estar no controle de tudo? Por que eu preciso de estar no controle de tudo? Então esse é um outro sinal. O outro é o medo excessivo. Aquela pessoa que tem um medo excessivo, tanto do passado quanto do futuro. Então, o medo de obter algo. Tem pessoas, gente, que tem medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo de obter, de ter uma carreira, uma carreira bem sucedida na vida. Tem pessoas que têm medo de ter um carro. Tem pessoas que têm medo de ter um diploma. Tem pessoas que têm tanto medo. E isso é um problema que precisa de ser olhado. Por quê? Então, tem que ser olhado justamente porque eu tenho que olhar para isso, porque tem pessoas que sofrem do medo antes mesmo do acontecido. Por exemplo, a pesquisadora disse, tem pessoas que têm medo de ter sucesso na vida porque ela tem medo de lá na frente perder esse sucesso. E aí ela entra em choque só de pensar, tipo assim, nossa, eu vou conquistar algo agora, mas e se daqui a 2 anos eu perder esse algo? Aí a pessoa entra nesse choque, nessa paranoia tão grande, e aí isso paralisa ela. Aí ela não desenvolve os seus projetos, ela não desenvolve a sua desenvoltura na vida, porque ela tem medo de conseguir e lá na frente ela perder. Então ela tem medo do passado e ela tem medo do futuro. Então geralmente aquele medo paralisa ela, tipo assim, não, eu não vou conquistar não, porque eu tenho medo de perder. E se eu perder? Aí eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo da fala das pessoas, eu tenho medo do olhar das pessoas. Então, o medo do futuro e o medo do passado, ele precisa de ser olhado. E muitas vezes a pessoa não dá conta de sair dessa situação sozinha, ela precisa de ajuda, porque foi algo que ela viveu lá no seu passado. Por exemplo, aquela pessoa que passou muita escassez, muita dificuldade financeira, se ela não for trabalhado, se ela não trabalhar aquilo dentro dela, às vezes a pessoa tem até condição, mas ela guarda tanto, porque ela tem medo de ficar sem o que comer, sem o que beber, sem o que vestir lá na frente. Então, ela tem hoje, ela conquistou, ela tem condição de desfrutar, de ter uma vida mais tranquila, mas ela guarda aquilo, as 7 chaves, aquilo é o medo de perder, eu tenho medo de perder. Então, gente, se a gente tem esse medo do futuro, medo de conquistar, medo de perder o que você conquistou, é preciso olhar para isso. É alguma coisa que aconteceu
que te paralisou lá no seu passado. Pode ter sido na sua infância, pode ter sido na sua adolescência, pode ter sido na sua vida adulta. Alguma coisa aconteceu que me leva a esse sentimento. Então eu tenho muito medo de conquistar alguma coisa e de perder essa coisa. Então eu fico paralisada aqui, eu não vou nem para frente nem para trás, eu fico ali estagnada. E isso, gente, o medo paralisa tanto a gente que todos nós temos um potencial tão grande dentro de nós e por causa do medo a gente não desenvolve, a gente não vai para a vida. Então a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar. Ah, não, eu vou errar. Ah, não, as pessoas vão estar me criticando. Então, se você se sente essa pessoa, começa a olhar para isso e começa a trabalhar isso. Porque dentro de você aí, dentro de mim, nós temos um potencial enorme, acredite. Dentro de nós tem um Deus que pulsa dentro de nós, tem uma vida que pulsa dentro de nós, mas o medo nos paralisa. E a gente precisa de estar olhando que tipo de trauma que eu passei lá na minha infância, que hoje me trava desse jeito. Meu Deus, por que eu não consigo romper na minha vida? Eu sei que eu tenho condição de estudar, eu sei que eu tenho condição de ter um emprego melhor, eu sei que eu tenho condição de ter um parceiro melhor. Por que eu me sujeito a essas situações? Tá? Então, assim, a gente precisa de estar olhando para dentro da gente e estar fazendo esse tipo de pergunta. E se a gente identificar, trabalhar isso. Se não identificar, a gente precisa de buscar ajuda, porque a maioria desses medos, eles são inconscientes. Alguma pergunta? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Pode ir fazendo aí, eu vou respondendo. E se eu não souber depois, eu vou buscar resposta e trago a resposta para vocês. Uma outra dificuldade que a pesquisadora disse, que geralmente as pessoas que sofreu algum trauma e não tem nem noção que teve esse trauma, que está lá no seu inconsciente, é quando a pessoa tem muita dificuldade de pedir ajuda. Interessante, né? Às vezes aquela dificuldade tremenda da gente pedir ajuda, naquele momento que a gente está mais precisando, a pesquisadora diz que é um alerta para a gente ficar olhando, tipo assim, gente, mas por que eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda? Às vezes é uma coisa tão boba, uma coisa que eu posso pedir para você, tipo, gente, alguém de vocês aí, todos vocês que estão aqui nessa live, envia esse convite para alguém. Se eu não souber trabalhar isso, é uma dificuldade da pessoa. Por exemplo, uma coisa tão simples que às vezes para o outro não vai custar nada, mas para mim, se eu tenho essa dificuldade, isso é uma coisa gigante para mim. Então, começa a olhar essa dificuldade que você tem de pedir ajuda, que segundo as pesquisas, está sempre ligado com aquele sentimento de maus tratos. Então, isso pode ter sido lá na sua infância. Será que eu sofri maus tratos? Eu fui rejeitada? Será que eu tive algum medo, né? De alguma coisa, naquele momento que eu mais precisava de pedir ajuda, eu não dou conta de pedir ajuda, porque lá no passado eu fui privada de uma determinada situação. Então a pesquisadora diz, quando eu tenho dificuldade de pedir ajuda, uma coisa simples, às vezes pedir, ou faz um favor para mim, ou o filho, ou o marido, ou pega alguma coisa ali na geladeira, por gentileza, pega um copo de água para mim, coisas básicas, coisas bobas. Tem gente que tem muita dificuldade. Então, se você tem essa dificuldade, gente, de pedir ajuda, começa a olhar que tipo de sentimento é que está dentro de você. Por que eu tenho tanta dificuldade de pedir ajuda para o meu parceiro? Por que eu tenho tanta dificuldade de pedir ajuda para minha filha, ou para o meu filho, ou para o meu vizinho? Uma coisa tão simples, que muitos de nós, eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho que estar trabalhando isso dentro de mim, no caso de pedir ajuda. A vida toda eu tive essa dificuldade. Tipo assim, às vezes eu ficava sempre calada,
Mas eu evitava de falar pro meu marido ou pros meus filhos. E eu precisei, ainda preciso, gente, de estar trabalhando isso dentro de mim. Então, alguma coisa aconteceu lá no meu passado e que às vezes está no meu inconsciente e que me trava. Às vezes uma coisa boba eu tenho dificuldade para pedir ajuda, mas hoje eu já melhorei bastante, já não tenho mais tanta dificuldade em pedir ajuda para as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é uma das dicas que a pesquisadora diz. Se você tem muita dificuldade para pedir ajuda, deve estar ligado a alguma coisa de maus tratos, de desamparo, alguma coisa que você sofreu na infância, ou que você sofre com essa pessoa, esse parceiro ou com essa parceira, ou alguma coisa que você sofreu no seu trabalho, algum tipo de trauma que está ligado a isso, a desamparo, a alguma coisa ligada a maus tratos, a ser rejeitado, alguma coisa nesse sentido. Algum de vocês tem dificuldade de vocês aqui de pedir ajuda? Por exemplo, pedir ajuda ao filho, pedir ajuda ao marido, tô limpando a casa ali, às vezes, uma coisa simples, fala, fulano, me ajuda aqui, me dá uma mão aqui, tô precisando. Porque tem aquela coisa, se a gente não falar, o outro não vai saber que tá precisando. E tem pessoas que mesmo sabendo, como ela é tão folgada, ela tá vendo o outro se matando ali, mas ela não faz nada para ajudar. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso em todos os sentidos, tá? Com o marido, com o filho, com o vizinho, sei lá. Com alguém que você tá lidando ali no dia a dia, preste atenção se você tem muita dificuldade de pedir ajuda. Pedir uma carona, uma coisa simples. E que a gente põe assim um obstáculo tão grande. Esse é uma das dicas que a pesquisadora diz que alguma coisa que a gente tem algum trauma, ou alguém que às vezes eu pedi alguma coisa lá no meu passado, alguém me rejeitou, alguém me menosprezou e aquilo ficou grudado aqui em mim, ficou guardado em mim e eu não soube trabalhar aquilo e eu levei para a vida e isso me atrapalha na vida adulta. Tomar uma água aqui, gente. Alguém de vocês tem muita dificuldade de pedir ajuda ou é normal para vocês pedir um vizinho alguma coisa, pedir uma carona, pedir o esposo para pegar sei lá, uma água, pegar um remédio? Alguém de vocês tem essa dificuldade? Escreve para mim aqui nos comentários para mim ver se é só eu que tinha essa dificuldade, que já comecei a trabalhar isso dentro de mim. Às vezes na faculdade eu sofria muito, eu tinha muita vergonha de pedir ajuda nos trabalhos, falar pro professor que eu não tinha entendido o assunto. Tem, né, Edivânia? Pois é, uma dificuldade, precisa de ser trabalhado. Quando vier essa dificuldade de pedir ajuda, começa a perguntar para você, tipo assim, por que eu tô tendo essa dificuldade de pedir ajuda? Às vezes é uma coisa tão boba, às vezes isso que eu vou pedir para meu marido, para minha esposa, sei lá, ou para o meu filho, ou para o meu vizinho, é uma coisa tão insignificante. Por que será que eu estou sentindo isso? É sempre, gente, a gente começar a se indagar, a gente começar a se perguntar para a gente mesmo. Por que eu estou sentindo desse jeito? A gente fica com vergonha de incomodar as pessoas, né, Edivânia? Justamente. Mas aí é onde está a coisa. Eu começar a perguntar, será que esse favor que eu vou pedir é uma coisa tão grande assim? Às vezes a outra pessoa quer tanto me ajudar, gente. E às vezes eu fico ali travada, com vergonha de pedir ajuda. Às vezes é pequena coisa. Então começa a observar isso. Por que eu estou tendo essa tamanha dificuldade de pedir ajuda? Segundo a pesquisadora, esse é um dos sinais que a gente sofreu algum trauma e começar a ver isso e trabalhar isso. Uma outra dica que ela disse também, que quando a gente tem a baixa autoestima, é um sinal também de que a gente tem muitos traumas. E principalmente esses traumas, eles aconteceram na nossa infância. Esse da baixa autoestima. Ela diz assim, a baixa autoestima, gente, é o valor que eu dou a mim. É o valor que você dá a você.
Isso não quer dizer que eu sou egoísta. Egoísmo é uma coisa. E eu me valorizar pela pessoa que eu sou é outra coisa. Então a gente tem que aprender a separar isso aí. Autoestima é uma coisa e egoísmo é outra. Autoestima é quando eu sei o valor que eu tenho. O egoísmo é quando eu ultrapasso, eu posso ajudar alguém, mas eu só penso em mim. Eu não quero saber do outro, que também é um problema que desencadeia na pessoa. Então, são duas coisas diferentes. O autoestima é aquele valor que eu dou a mim. Então, que quando eu não tenho essa autoestima, segundo a pesquisadora, isso está muito ligado, gente, ao abuso e ao abandono que eu sofri lá na minha infância. A negligência que foi me negada. Aquelas pessoas que cuidavam de mim, elas não tiveram aquele olhar para isso. Eu fui negligenciada. Às vezes eu fui deixada de lado. Eu fui tipo abandonada. Ou às vezes eu não fui, mas eu me senti. Então, é muito interessante hoje estar sempre observando, porque hoje, como os casais separam com muita facilidade, às vezes as crianças se sentem abandonadas nesse processo de separação. Então, por isso que é sempre bom, em um processo de separação, estar sempre buscando ajuda para os filhos. É toda criança que sente, toda criança vai sentir, por exemplo, quando seus pais se separam. Claro, isso é normal. Sentir a separação dos pais é normal em qualquer criança. Agora, por que precisa de se buscar ajuda para essa criança? Para ela entender que as separações é normal na vida de uma pessoa, que não deu certo por isso, ou por aquilo outro. Então, por isso que no processo de separação é sempre bem-vindo buscar ajuda para essas crianças. Eu atendi a semana passada uma adolescente que eu achei interessante. Olha só, no caso dessa menina, ela tem 12 anos. Ela não se sente abandonada. Ela sofreu a separação dos pais, ela sofreu aquela dor, né, dos pais separarem, porém ela teve ajuda e hoje ela entende, ela só tem 12 anos, ela entende que é normal hoje os pais se separarem e que não é o fato deles terem se separado, eles deixaram de amar ela. Ela entende que a mãe mora fora porque a mãe está trabalhando para um sustento melhor, para dar uma vida mais digna para ela, e que não foi possível continuar aquele relacionamento com o pai que ela tanto ama e que ela tem convivência com esse pai, tá? Então, gente, é muito importante. Por quê? Porque quando é aquela separação brusca, e aí a criança fica ali perdida naquele processo de separação, isso aí é que vai fazer a diferença. Então, sempre que houver um processo de separação, é interessante sim haver um acompanhamento. É bom tanto para os pais quanto para as crianças, mas principalmente para as crianças. Então, essa adolescente, ela me falou, não, eu não me sinto. E eu fiz o exercício com ela e realmente ela não se sente abandonada. Embora tenha separado, os pais tenham se separado, ela tinha parece que 6, 7 anos, que é um período bem marcante na vida de uma criança. Do 0 a 7 anos é onde se vai se construindo uma personalidade. Então, nesse período, é muito interessante que toda criança tenha, gente, uma base bem sólida para que ela vá para a vida adulta forte emocionalmente. Mas quando há as rupturas na vida, que a vida é uma caixinha de surpresa, ninguém passa por um processo de separação de morte ou separação de um casal, porque a pessoa quer. Mas se caso acontece, então é necessário sim buscar ajuda, principalmente para essas crianças.
Então, o que a pesquisadora diz? Que quando eu sofro de baixa autoestima, geralmente está ligado àquele sentimento de abandono, aquele sentimento de que eu fui negligenciada, de que eu fui abandonada. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda, minha querida. Então, o que acontece? A gente precisa de estar olhando, por exemplo, olhar para dentro de mim e saber, eu tenho esse sentimento, gente, de me sentir abandonada, de me sentir abusada, de me sentir, a minha autoestima depende sempre de uma pessoa tá falando coisas para mim, ou tá me colocando para cima. Eu tenho esse sentimento. Aí a pesquisadora falou, esse é um dos sintomas que mostra que a gente sofreu algum trauma, e principalmente lá na nossa infância. É aquela sensação de que eu valho muito pouco. Não, eu não tenho muito valor. Às vezes a pessoa tem aquele sentimento, tá? Então a pessoa sente aquela culpa, aquele juízo de tipo assim, eu sou assim porque ou eu sou feia, ou eu sou branca, ou eu sou preta, eu sou gorda, eu sou magra. A gente pensa que é isso, mas não é. É algo que aconteceu lá no passado e que a pessoa carrega e que precisa de olhar para isso. Então, se você se sente assim, com essas dificuldades, é bom que olhe para dentro de você, e se você precisar buscar ajuda, faça isso, para que você tenha uma vida plena, uma vida digna, uma vida feliz. É possível. Então, por quê? A energia que nós gastamos com esse tipo de ressentimento represado, guardado dentro de nós, ela afeta o nosso psiquismo, que afeta a nossa mente. E afetando a nossa mente, afeta também, gente, o nosso cérebro, que afeta o nosso órgão. Que é o que o Dr. Rames vai falar. Quando acontece um trauma na minha vida que eu não trabalho esse trauma, então a minha mente entra em choque com o meu cérebro e o meu cérebro manda o comando para o meu corpo. Então é mente, cérebro e órgão entra em conflito. Por isso que a gente precisa de buscar ajuda. E aí o que os especialistas na área vai dizer? O processo de mexer naquela ferida é dolorido, mas é necessário. Tem pessoas que não gostam de mexer. Tem pessoas que sabem que precisa de mexer na ferida, mas ela fica ali, não, eu não quero mexer nisso, deixa quietinho ali. Principalmente os abusos, quando acontece com pessoas da família, é muito dolorido o processo. Mexer naquilo ali, mexer naquela ferida, ressignificar aquilo ali é muito dolorido, gente. Mas não tem outra saída. Para que você se livre daquele ressentimento, para que você se livre de estar represando, guardando aquilo dentro de você e aquilo te perturbando, é necessário mexer na ferida. Esses dias eu atendi uma senhora, já é a terceira ou é a quarta sessão dela, e eu achei muito interessante na sessão passada, quando eu perguntei para ela, e você continua tendo aqueles pesadelos? Ela disse, não, agora eu tive apenas um sonho com o meu abusador, mas agora no sonho eu já sou uma pessoa adulta e eu consigo então enfrentar aquele abusador. Que os sonhos que ela tinha antes desses processos eram aqueles sonhos perturbadores, que o abusador sempre o abusava e ela não conseguia sair daquele momento, porque ela ainda estava na infância, porque aconteceu isso na infância dela. E depois dos processos de terapia, já é o terceiro dela, acho que é o terceiro ou o quarto, não me lembro, ela me disse semana passada que agora ela não sonha, gente, porque aqueles sonhos constantes, com algo que você nem sabe, tipo assim, aqueles sonhos perturbadores,
que a gente pensa, não, é só um sonho. Não é só um sonho, é as nossas memórias querendo voltar. Ela tá ali, tá quietinha ali. Então ela fica ali trazendo no nossos sonhos, no nosso inconsciente, nos lembrando de que algo ainda tá ali. Então eu achei interessante dessa moça, dessa senhora, que ela falou, não, eu não mais, o meu abusador no sonho agora, eu não tenho medo dele. Então, eu já consigo ser uma adulta, ou seja, nós ressignificamos a cena e na cena ela enfrentou o abusador, ela mostrou isso para o cérebro, que isso é ressignificar, ela vai estar fazendo os exercícios e o cérebro, gente, está acreditando que realmente isso não aconteceu como tinha acontecido, ficou no passado. Agora ela é uma adulta e agora ela consegue enfrentar o abusador dela. É muito interessante. Gente, alguma pergunta? A gente tá faltando pouco tempo, eu já vou terminar já, daqui a pouco, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir perguntando para mim, tá bom? Então é muito interessante quando a gente começa então a mexer na ferida. Quando a gente começa a tratar essa ferida, a gente limpa a memória e ressignifica, dando um novo olhar para essa história. E hoje essa senhora falou para mim que hoje, depois que ela começou o processo dela, que ela teve um único sonho e que nesse sonho ela não teve medo. Ela falou assim, e eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu enfrentei o meu abusador no sonho, porque eu já era uma adulta. Então, o que a pesquisadora vai falar? Os traumas, não tem como a gente esquecer, passar um lick paper, passar aquela borracha e apagar e você nunca mais lembrar. Não é assim. Mas quando a gente trabalha esses traumas, que a gente trata esses traumas, a gente lembra, mas eles já não nos causa tanta dor e sofrimento. Os traumas tratados, a diferença é essa. Você lembra, mas aquilo não te causa dor. Você não fica sonhando o tempo todo com aquilo. Aquilo não fica te perturbando. Aquilo não vai com você o tempo todo para onde você vai. Então, a diferença dos traumas tratados é porque ele não te machuca, ele não te causa mais dor. Você lembra e você sabe que já passou. Então, o que a pesquisadora vai dizer, gente? Ela diz que ela descobriu nos anos 70 que as pessoas que têm os seus traumas e que trabalham esses traumas, que ela dá um novo olhar para esses traumas, ela ressignifica isso. Ela disse que ela encontrou nessa pesquisa as pessoas, então, que eles dão, gente, um novo significado para a sua vida, quando elas trabalham esses traumas. E daí ela fala o seguinte, que é possível, então, dar uma reinterpretação a tudo que aconteceu. E ela conta a história de um casal. Ela diz que esse casal foi nos anos 90, ele chama Regis e ela chama Dízia. Eles perderam um filho em um acidente de trânsito. E depois de muito tempo, de muito sofrimento, eles trabalharam o trauma, ressignificaram, deram um novo olhar para isso. E o que acontece? Ela diz que depois que eles passaram por isso, eles criaram, gente, uma ONG para ajudar outras famílias a trabalharem as suas dores, todas as famílias que tinham passado pelo mesmo processo de perder um filho em um acidente. Então essa ONG, ela ajuda essas famílias. Então a pesquisadora descobriu que quando a gente vivencia, quando a gente ressignifica, quando a gente trata o trauma, a gente dá um novo olhar para a vida e a gente então sai daquela situação e vai ajudar outras pessoas.
E ela conta que essa ONG existe até hoje e que esse casal ajuda pessoas que passaram pelo mesmo problema que eles. Eles tiveram uma dor muito grande. E o outro caso aqui é o perigo de você sufocar os seus sentimentos. Que tem pessoas também que têm medo de mostrar os seus sentimentos. Vou só tomar uma aguinha. Então é perigoso também a gente sufocar o sentimento. Então a gente precisa de vivenciar, soltar e deixar aí trabalhar. Aí tem uma senhora chamada Genesi, que ela perdeu uma enteada naquele incêndio daquela boate que, vocês lembram, naquela época em Santa Catarina, parece, no Rio Grande do Sul, né? E ela disse que como ela era enteada, então ela sufocou, ela sentiu tanto a morte daquela moça, mas que ela não demonstrava para a família, porque ela era apenas a madrasta. E o que ela acontece? Ela foi sufocando aquilo, foi sufocando, e ela vivia com o pai dessa moça, e ela disse que quando chegou um período que foi aquele sufocamento foi tão grande, que aí ela já foi para o desespero, ela já foi para paranoia, e ela já foi então, gente, para ao síndrome do pânico. Ela foi guardando, e quando o trem pipocou, veio de vez, e aí ela disse que ela demorou muito de buscar ajuda. E que depois que ela começou a passar mal, ela foi buscar ajuda, e que dentro do processo de psicoterapia dela, ela descobriu que todo aquele sintoma que ela estava, ataque cardíaco, insônia, ela estava vivendo amargurada, angustiada, eram os sentimentos que ela tinha guardado e que ela não tinha vivido, e que agora ela precisava de trabalhar, mexer naquela ferida, trabalhar para que ela tivesse uma vida em paz. E aí ela disse que o processo dela, como ela demorou de buscar ajuda, o processo dela foi o mais demorado. Ela disse que ela passou 2 anos fazendo o processo de terapia para se livrar daquele sentimento e daquele ressentimento, daquilo que ela tinha guardado dentro dela. Ela precisou de levar esse tempo todo para poder sair daquele sofrimento. Então, o que a gente pode estar fazendo para a gente sair desse estado? A gente está sempre se observando. Então, essas dicas que eu falei aqui, se você tem dificuldade de buscar ajuda, se você tem dificuldade se tem sua autoestima baixa, se você tem essas dificuldades que nós falamos aqui, procura pedir ajuda, buscar ajuda. Medo excessivo, resistência à mudança, necessidade de controle, são todos aspectos de pessoas que têm grandes traumas, mas que às vezes elas não têm consciência e que precisa de buscar ajuda para que possa sair dessa situação. Tá bom? A Edvânia tá falando que quando passo em frente a um bar, onde se tem pessoas consumindo álcool, eu me sinto mal, justamente. Até me desvio desses lugares e parece que estou vendo tudo de novo acontecendo, justamente, Edvânia. Então, gente, isso é um trauma, justamente, Edvânia. E você, se não olhou para isso, começa a olhar para que você saia disso, se liberte disso e viva a sua vida em paz. E passe de frente quantos bares forem precisos e não se sinta mal. Isso são as suas memórias que estão gravadas dentro de você e que você precisa de buscar ajuda. Tá bom? Tem alguma pergunta? Nós vamos encerrar agora, porque nós já estamos no nosso final. E eu quero desde já, gente, agradecer a vocês. Teve alguma coisa que fez sentido para vocês? Caiu alguma coisa assim? Veio alguma coisa na mente de vocês que vocês começaram a pensar, será que eu tô desse jeito? É por causa disso? Então são insights que a gente precisa de estar olhando e que precisa de estar trabalhando para que a gente tenha uma vida em paz, uma vida feliz. É possível sim a gente viver em paz aqui e aqui nessa terra,
de meu Deus, vivendo em paz com a gente. Amor, obrigada, Edivânia. Deus abençoe vocês. Fez sentido, gente, para vocês? Se vocês tiverem algum tema que queira que a gente fale na próxima semana, vocês vão me falando, que a gente vai estar trabalhando. Esteja sempre conosco, entre no nosso grupo. A gente teve um pequeno problema para o nosso evento na próxima semana, mas a gente vai estar organizando isso. E eu quero pedir a vocês, entrem lá no nosso grupo. Boa noite, muito obrigada a todas vocês. Continue lá conosco, mandem as suas perguntas e a gente vai estar sempre aqui conversando. Esteja sempre lá no nosso Stories, tem sempre dicas lá. Foi bom, Meire, Scarlett também, obrigado. Caiu alguma ficha ou não caiu? Porque é assim, gente, é no dia a dia que a gente vai se observando, é o exemplo de um, a gente ouvindo a história de outro, é que a gente vai olhando pra gente e a gente vai tratando, buscando aquilo que está dentro de nós para ser tratado, para ser cuidado, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês todas, obrigado por vocês estarem aqui. Na próxima segunda vamos estar aqui novamente, tá bom? E eu vou estar sempre aí nos stories convidando vocês. E se precisarem de mim, eu estou aqui. Um grande abraço, Deus abençoe a todas. Durmam com Deus, tá? Comece a trabalhar a mente de vocês. Não deixa pensamentos negativos estar entrando. Deixa ele passar, não deixa ele ficar dentro da sua mente. Os nossos pensamentos, ele vira sentimento. E os nossos sentimentos, gente, vira emoção. Comece a trabalhar aqui dentro, não deixe ressentimento. Não, comece a trabalhar as mágoas. Comece a trabalhar aquele ódio. Aquela pessoa que te maltratou. Aquela pessoa que te fez se sentir mal com você mesmo. Comece a trabalhar isso dentro de você para que você não adoeça. O segredo é esse, o outro pode fazer o que ele achar na cabeça dele que faça. Agora, o que eu vou fazer com aquilo é que vai fazer a diferença. Eu vou internalizar aquilo, aí eu vou adoecer. Então, eu preciso de estar trabalhando isso e eu preciso de estar buscando ajuda quando eu ver que não tem como eu sair daquela situação, tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite, durmam com Deus. E se quiserem deixar algum tema